Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam Pangulanghayate girim Jad kripatamaham bande Sri Guru Dinataranam. Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhirayet Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maria quer cantar aí? Alma. Ela ainda não sabe, Prabhu. Só falar Hare Krishna, então, tá bom? Pode, se quiser. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 2, a página 811. Shri Bhagavan Uvacha. Vai falar aí? Pode falar. Ah, sim. Esse aqui, né? Que é o de baixo. Tá na... Eu vou olhar a página vertical. Tá bom. Agora eu abri. Microfone, tá? Maria vai falar Hare Krishna, hein? Hare Krishna. Aí, tá bom. Completou. Falei. Aí. Completou todo mundo aí, tá bom. Vamos lá. Shri Bhagavan Uvacha. Já desliga o microfone aí, Lalita. Kamyanam karmanam nyasam sanyasam kavayo vidu sarva karma phalatyagam prahustyagam vichakhana. Shri Bhagavan, ou seja, Shri Krishna disse, está falando para Arjuna. Alguém lembra a pergunta de Arjuna aí? Que Arjuna fez? O verso primeiro desse capítulo. É o primeiro verso do capítulo 18. Arjuna perguntou para Krishna. Alguém lembra aí? Giovanni, Lalita, estava lá. Qual foi a pergunta? Acho que era a diferença entre o princípio da renúncia e a ação. Não. Princípio da renúncia e ação. A ação. Não, a diferença entre os dois, entre o princípio da renúncia e a ação.
Não, foi isso não. Alita, lembra? O princípio da renúncia e os frutos da ação? A pergunta foi: qual a diferença entre o princípio da princípio da renúncia à ação, ou seja, alguém que renuncia à ação, que é chamado de sannyas, ou seja, para de fazer karma, e o princípio da renúncia aos frutos da ação. São duas coisas diferentes, chama tyaga. E as duas são relacionadas com renúncia, mas uma é renúncia à ação. A pessoa para de fazer atividades mundanas, na mitika karma, que chama, para dedicar completamente a atividades espirituais. Ela renuncia a qualquer ação mundana, por exemplo. Isso é chamado de sannyasa. Não é usar roupa de sannyasa, mas internamente ela é renunciante. Pode ser também receber sannyasa, mas grihasta também pode ser. A outra é princípio da renúncia ao fruto da ação. A pessoa faz a ação. Ela está trabalhando, mantém família, no dia a dia, de acordo com os princípios religiosos. Então, ela faz as ações, os deveres religiosos dela diário também faz, mas ela renuncia os frutos daquilo, ou seja, não tem apego pelo que vai vir com aquilo. Ela não deseja o fruto daquilo. Eu vou ganhar tal coisa com isso, ela não fica pensando nisso. Ela faz simplesmente porque é o dever dela, sem apego ao resultado. São duas coisas diferentes. Uma não faz a ação material, dedica exclusivamente para a espiritual, e a outra faz a ação, mas renuncia os frutos da ação. Então são duas coisas diferentes. A Arjuna perguntou qual que é a diferença entre esses dois. Um chama sannyasa e o outro tyaga. Aí Krishna está respondendo agora. De Bhavanuvada. acordo... Não li não. O verso. Sri Bhagavan diz: de acordo com os sábios iluminados, a renúncia total às atividades fruitivas se chama renúncia, sannyasa, enquanto que a renúncia aos frutos de todas as atividades se chama desapego, tyaga. A renúncia total às atividades fruitivas, ou aquela que visa algum fruto com aquilo, algum benefício material, até mesmo aquele de alcançar os planetas celestiais. Eu vou fazer caridade, mas eu quero com isso ganhar felicidade minha, pessoal, nos planetas celestes, por exemplo. Isso é atividade também fruitiva. Ou eu vou fazer tal austeridade, mas desejo algum poder com aquilo, desejo ter mais saúde, mais dinheiro, mais seja o que for. O sannyasa é a renúncia total a essas atividades fruitivas, isso chama sannyasa, é a renúncia aos frutos de todas as atividades, ou seja, faz as atividades, mas renuncia o fruto, isso se chama desapego, Tiago. Bom. Bhavanuvada. Primeiramente, para explicar os diferentes significados dessas duas palavras, sannyasa e tyaga, de acordo com as doutrinas antigas, Shri Bhagavan está falando este verso, começando com Kamyan Anand. O termo sannyasa significa abandonar por completo todas as atividades fruitivas, como, por exemplo, a execução de Jnana, Yajna, para satisfazer o desejo de ter um filho ou alcançar planetas superiores. Mas não implica que a pessoa deve abandonar as atividades obrigatórias, Nitya Karma, como lembrar-se dos Gayatri Mantra. Sannyasa significa abandonar completas atividades que visam frutos pessoais. Falou aqui, tipo, pode ter um filho ou alcançar os planetas celestiais. Sannyasa significa abandonar completamente esse tipo de atividade. Mas não significa que a pessoa vai abandonar as atividades obrigatórias, nítidas, quer dizer, eternas, igual lembrar do Gayatri Mantra, por exemplo. É uma atividade eterna. O Gayatri relacionado com Deus, direto. É uma atividade diária para
sacerdotes que seguem os Vedas. Então, essas ele não entra naquela de ação fruitiva. Ele continua praticando essa. Isso é o termo sannyas. O termo tyaga Se refere a abandonar os frutos de todas as ações materialmente motivadas, assim como ações obrigatórias, mas não abandonar as atividades em si. Até mesmo a execução de Nitya Karma gera frutos, como alcançar Pitra Loka, planeta dos antepassados, e libertar-se de pecado. Isso é explicado nos Shrutis. Portanto, Tyaga significa executar todas as ações sem desejar seus resultados. Contudo, Sannyasa significa executar todos os deveres obrigatórios, Nitya Karma, sem desejar seus resultados, e também abandonar toda a ação fruitiva. Esta é a diferença entre estes dois termos. Prakrashika Vritti. Shri Bhagavan dá a opinião de personalidades altamente exaltadas que estão totalmente familiarizadas com o verdadeiro princípio. Renúncia, sannyasa, certamente não significa abandonar completamente os deveres obrigatórios, Nitya Karma, ou deveres religiosos ocasionais incorridos por circunstâncias específicas, Naimitika Karma, mas sim abandonar a ação fruitiva, Sakama Karma, por completo. Sannyasa significa abandonar por completo a ação fruitiva. Aquelas ações que visam desejando fruto para a gente mesmo, tipo egoísta. Qualquer ação que é desejando, vou fazer isso, mas com isso eu quero ter alguma riqueza. Vou fazer alguma ação, com isso eu quero alcançar os planetas celestiais, por exemplo, que é um desejo egoísta para mim. Eu quero para mim. Ou seja, eu quero o fruto daquela ação, eu quero pegar para mim. Isso é atividade fruitiva. Sannyasa significa abandonar por completo esse tipo de atividade. Ou seja, não fazer nada relacionado com isso. Isso é sannyasa. E desapego? Tyaga não significa abandonar a ação fruitiva ou ações obrigatórias e ocasionais por completo, mas simplesmente abandonar seus resultados. A outra tyaga ela não abandona esse tipo de ação que o sannyasa abandona, mas ela não deseja o resultado daquilo. Ou seja, ela faz atividade, mas não deseja o resultado daquela atividade. São duas coisas diferentes. Por isso é que não é aconselhável ninguém a abandonar as atividades mundanas ou materialmente religiosas de uma vez só. Tudo tem que ser gradual. Primeiro, ela aprende a desapegar do fruto daquilo. E aí, num estágio mais avançado, ela pode abandonar a própria atividade em si. São duas coisas diferentes. É processo gradual, né? Isso é aconselhável aí, passo a passo. Deliberação sobre estes dois conceitos é visível em vários lugares ao longo das Escrituras. No entanto, aqui, por conhecer a opinião do próprio Shri Bhagavan, assim como de seus devotos que estão familiarizados com os princípios da verdade, é possível ter uma reconciliação absoluta dos conceitos acima mencionados. No Srimad Bhagavatam, Shri Krishna, ao fazer de Uddhava o objeto de sua instrução, explicou os três tipos de yoga, ou seja, o karma, jnana e bhakti, de acordo com a elegibilidade de diferentes indivíduos. Para aqueles que estão apegados ao karma e seus resultados, ele instruiu o Nishkama Karma Yoga, o caminho do avanço espiritual através de oferecer ao Senhor o fruto da própria ação prescrita. Esse é o primeiro caminho dado no Gita. Para aqueles que estão apegados ao karma e seus resultados, Krishna instrui a fazer niskama karma, ou seja, fazer as atividades, mas sem desejar os frutos.
ofereceu os frutos daquela atividade para Deus, de acordo com os princípios religiosos, ou seja, não cometendo pecado. E se ela fizer isso, ela vai progredir. Até Gyana, ela vai ter conhecimento, o coração purifica, vai ter conhecimento sobre a alma, o que é a alma, quem é Deus, qual a relação da alma com Deus. Esse caminho gradual, esse é o primeiro, Niskama Karma. Por isso que é bom, qualquer pessoa serve isso, até para quem está praticando Bhakti, a gente muitas vezes faz atividade mundana. Seja cuidar de família, trabalhar, manter a família, mas é necessário não tentar, não desejar o fruto, ou não pensar em que vai receber daquele trabalho. Ela vai receber, alguém está trabalhando, vai receber salário, de todo jeito. Então, não desejar nada além daquilo e fazer simplesmente entregando para Deus o que vier, por exemplo. Às vezes, se ficar ansioso, eu vou fazer, nossa, será que vai acontecer tal coisa? Será que depois vou ser promovido para um trabalho menor, melhor? Ou ficar com medo, será que eu vou perder isso, aquilo? Significa apego pelo resultado. Significa fazer o dever, mas preocupado com o resultado. Isso atrapalha tudo. E isso é que traz problema, tanto na hora de estar executando a ação, quanto depois se vier o resultado. Se vier o resultado bom, a pessoa vai ficar materialmente feliz, não é bom para a prática espiritual. Se vier ruim, vai ficar lamentando pelo que perdeu também, ela não vai conseguir espiritual. Mas se ela fizer só pelo dever dela, ó, meu dever é fazer isso. A família depende de mim, tem alguém que depende de mim, ou meu dever nessa situação é fazer isso. Se ela fizer simplesmente por dever, entregar o resultado na mão de Deus, então isso vai purificar o coração dela. Isso chama Niskama Karma Yoga, entregar o resultado na mão de Deus. Então isso é benéfico, é o primeiro caminho de progresso espiritual no Gita, em outras religiões também. A gente vê, por exemplo, Irmã Dulce, na Bahia, por exemplo. Ela fazia isso. Ela trabalhava para os outros, benefício dos doentes, daqueles que passam necessidade, mas não desejava ganhar nada com aquilo. Simplesmente fazia para ajudar. O resultado na mão de Deus. Isso é Niskama Karma Yoga. Sem desejar o fruto daquela ação para si mesmo. Sem motivação egoísta, entregando simplesmente para agradar a Deus. Então isso purifica bastante o coração. Então, Niskama Karma Yoga. Isso é dado nos primeiros 6 capítulos do Gita. Vamos lá. Para as pessoas supremamente renunciadas e que estão completamente desvinculadas dos resultados do karma, deveres prescritos, ele instruiu o Jnana Yoga, o caminho de avanço espiritual através do conhecimento transcendental. Mas para as pessoas moderadas, que não estão muito apegadas aos resultados de seus deveres prescritos, nem são renunciantes secos, ele instruiu Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa ao Senhor Supremo. Jnana Yoga, depois outro processo Jnana Yoga, aqueles que conhecimento transcendental. Eu vejo que muitas vezes eles vão para o Nirvishesha Jnana, que é o aspecto impessoal de Deus, por isso falou, eles têm eles acabam na renúncia seca, de que fala que o mundo todo é ilusório. Então fica uma coisa seca, sem sentimento, tipo budista, por exemplo. Se olhar para o budista, você vê que é uma coisa seca, sem gosto, por exemplo. Uma cara meio sem felicidade, assim, sem gosto. Isso é chamado de renúncia seca. Esses vão para o Jnana Yoga, geralmente. E para aqueles para as pessoas moderadas, que não estão muito apegadas aos resultados de seus deveres prescritos, nem são renunciantes secos, ou seja, nem têm a tendência a achar que tudo é ilusório e nada tem o seu valor, por exemplo. Então, esse Krishna instrui Bhakti Yoga, o caminho da devoção amorosa ao Senhor Supremo, que é o desapego
do devoto é diferente do desapego do Gyana. O devoto não vê que o mundo é ilusório, ou que o mundo é como um sonho, não. Ele relaciona com todos afetuosamente, mas sem apego, tentando devotar a vida a Deus. A base de Bhakti Yoga é isso. Sabendo que tudo é criação de Deus. Tudo, na verdade, é conectado com Deus, de uma forma ou de outra. Mesmo aqueles que pensam que não, na verdade, todo mundo é conectado com Deus. Nada está fora de Deus. A renúncia do Gyana é seca, e a do Bhakta não. Ó, Geralmente, nos estágios iniciais, uma alma condicionada tem qualificação apenas para a execução do karma, seu dever prescrito. Para fazê-la entrar no estágio de Gyana, Shri Bhagavan instruiu-os a desapegar dos resultados de suas ações prescritas e também a renúncia de toda a ação. Primeiramente, deve-se praticar o abandono, e também a renunciar toda a ação. renunciar toda a ação. Primeiramente, deve-se praticar o abandono total da ação frutiva, sakama karma. E depois, gradualmente, deve renunciar também aos frutos dos deveres obrigatórios e ocasionais, nitya e naimitika karma. Você vê, aos poucos, ó, vê, Krishna vai ensinando a gente apegar a ele aos poucos e, ao mesmo tempo, desapegar dos frutos da ação aos poucos. O fruto da ação, apego aos frutos da ação é que prende a gente nesse mundo. Não só prende em termos de ficar nascendo e morrendo, mas prende também, a gente fica, a mente não fica em paz, nem satisfeita. A gente pensa muito em frutos de qualquer ação. Sofrimento é desde o começo, quando faz a ação, durante e depois. Ficar pensando muito no fruto que vem daquilo. Fica ansioso para ver o que vai acontecer. Durante aquilo vem ansiedade, e na hora do resultado também tem alguma ansiedade. E depois que consegue, mesmo se for bom, também tem ansiedade com medo de perder. Então, em todos os estágios, é problema. Alguém pode ganhar uma coisa, por exemplo. Depois, no momento seguinte, ela fica com medo de perder aquela coisa. Ou seja, problema. Mas se a gente fica desapegado disso, não vai vir esse medo de perder qualquer coisa material. A gente deve ter medo de perder coisa espiritual. Isso é bom. Perder conexão ou a prática, isso traz benefício interior espiritual. É perder coisa material só traz inquietude na mente, no coração, é problema. Por isso que Krishna vai ensinando aos poucos. Lalita, continuar aí. Coração. O coração da pessoa é purificado depois de realizar esta prática por algum tempo e então ela se situa em uma plataforma mais elevada, Gyana. Sua qualificação para cumprir seu dever prescrito, karma, então cessa. Nessa etapa, torna-se possível para ele renunciar completamente ao karma. De acordo com a declaração, Gyana também deve ser renunciado para me alcançar. Tá no microfone normal aí? Tá dando um eco aí. Porque o da Maria tá ligado também lá em cima, né? Vou colocar um fone para ver se melhora. Srimati Bhagavatam 11.19.1. Até mesmo Gyana deve ser renunciado ao alcançar a perfeição nele.
Contudo, ao contrário dos Garmis e Gyanis, aqueles que praticam Bhakti não precisam renunciar Bhakti ao atingir a perfeição nela. Ao contrário, renunciar Bhakti ao atingir a perfeição nela. Ao contrário, na etapa de perfeição, Bhakti é executada em sua forma mais pura e desenvolvida. Portanto, o próprio Bhagavan Shri Krishna fez a seguinte declaração: deve-se continuar a executar o karma enquanto não estiver saciado por ele, ou não tiver desenvolvido Shraddha, fé, em ouvir e recitar os tópicos sobre mim. Srimati Bhagavatam 11:29. A conduta daqueles que se dedicam ao cultivo do conhecimento transcendental e que, portanto, são desapegados, e a conduta dos meus devotos exclusivos estão além das medidas de regras e regulações. Srimati Bhagavata 11, 18, 28. Uma pessoa que encontra deleite em si mesmo e continua contente e satisfeito no eu, não tem deveres a cumprir. Gita 3.17. Abandone completamente tudo e se abrigue exclusivamente em mim. Gita 18:66. O Yoga Vastita também declara: um yogi não deve abandonar seu dever prescrito, porque o próprio dever prescrito renunciará ao yogi quando ele tiver atingido um nível elevado. Geralmente, as escrituras não instruem as almas condicionadas a abandonar seus deveres prescritos, mas sim a abandonarem as ações fruitivas ou o resultado de suas ações. Isto se deve ao fato de que, em geral, as entidades vivas, em seus estados condicionados, são muito apegadas à execução da ação fruitiva, Sankama Karma. Se na fase inicial de sua prática, ela é instruída a abandonar a ação, ele não será capaz de abraçar isto. Portanto, tais noções são dadas para O que levá-lo falou? gradualmente. Em outras palavras, o que está falando aí? Que a gente tem que abandonar as ações fruitivas, né? As ações. E os deveres prescritos? E os deveres prescritos? O que deve fazer? Quem entendeu aí que está falando aí? Em outras palavras. Natália, entendeu? Bom, diz que a gente deve permanecer, né, com os nossos deveres prescritos, de acordo com Varnashrama Dharma, né, geralmente, né, de acordo, baseado nisso, e seguir com a renúncia aos frutos das ações. Isso. Por que isso? Porque não é aconselhado renunciar a isso direto, assim, falou. Por causa do nosso estado condicionado, a gente já tem essa condição, então a gente deve continuar fazendo os deveres prescritos, só não desapegar das ações, dos frutos. Dos frutos, né? Isso. Esse motivo. E tem gente que pensa, a vida espiritual, devo largar tudo, devo morar em templo, ou correr para o meio do mato, ou viver sem roupa. Tem gente que pensa isso. Espiritual é viver sem roupa, por exemplo, ou afastar da sociedade, ou refugiar em algum lugar isolado e parar de fazer as atividades. Mas, para a grande maioria da gente, isso não é aconselhável, porque no estado, só no estágio bem elevado
de real vida espiritual é que alguém pode renunciar até mesmo às atividades prescritas. Isso é só para aqueles grandes paramahamsas. A gente, alma condicionada, isso não é instruído de uma vez assim. Instruído para a gente fazer os deveres prescritos, de acordo com a ordem social sacerdotal. Se a pessoa for casada, ou se ela vive sozinha, seja o que for, se ela, de acordo com o trabalho, se ela faz serviço da deidade, ou qualquer outra coisa, deve manter aquele dever prescrito para ela, de acordo com as escrituras, e sem desejar coisas materiais com aquilo. Se ela fizer isso, gradualmente o coração vai sendo purificado e ela pode ir desapegando cada vez mais. Não é necessário parar com essas atividades, nada disso. E muitas vezes acontece aquela outra mentalidade por fuga ou medo de correr das próprias responsabilidades. Não é que é renúncia, é fuga. Não é que a pessoa é renunciada ou desapegada, né? Ela está fugindo dos próprios deveres. Mas na mente ainda existe desejo por várias coisas materiais. E isso não vai embora da mente simplesmente por fugir das condições mundanas. E a mente continua seguindo a pessoa para onde que ela for. Por esse motivo é aconselhado a manter a vida da maneira simples, sem desejar muita coisa, simplesmente para manter o corpo ou a família de maneira simples e dar foco na vida espiritual, sem desejar coisa material com aquilo. Fazendo isso, a gente pode progredir aos poucos. A instrução, a ideia do Gita, Krishna vai falando é essa. Vamos lá. Se na fase inicial de sua prática ela é instruída a abandonar a ação, ele não será capaz de abraçar isto. Portanto, tais instruções são dadas para levá-lo gradualmente a uma plataforma superior. Através deste processo passo a passo, primeiro praticando a renúncia dos frutos da ação, o coração é purificado. Posteriormente, é possível apenas abandonar completamente a ação quando ela começa Atmarat, a felicidade do eu. Por esta razão, Shri Bhagavan dá a instrução Nabudhi Bedam Janayete. Não se deve instruir as pessoas menos inteligentes, que estão apegadas ao karma, ou às ações prescritas pelas escrituras, a abandoná-las. Devido à inteligência imatura, eles se tornarão confusos e desviarão do caminho espiritual. Ao invés disso, você deve instruí-los em como trabalhar sem apego. Gita 3.26. Entretanto, deve-se lembrar também que somente para uma pessoa que desenvolveu a qualificação para ocupar em Kevala Bhakti é possível abandonar completamente todas as ações prescritas, Nitya Karma, Naimitika Karma e Kamya Karma. Você vê, até isso aqui muitas vezes é difícil para a gente. Fazer atividades sem apego pelo resultado. Muitas vezes até isso é difícil. Mas se a gente foca em Bhakti, essa qualificação pode vir mais rápido do que qualquer outro processo. O objetivo é amor puro por Deus, mas praticando, dando foco em Bhakti, todos esses estágios aqui vai vindo junto. Então vai purificando, né, e mais rápido. A qualificação é, igual falou, ter fé nas escrituras, ou nos passatempos de Krishna, os Vaishnavas. Se alguém tem isso e canta, recita a oração do Mahamantra, então automaticamente na hora de fazer alguma ação, não vai ter apego pelo fruto daquela ação. Esses estágios aqui vão passados mais rápido que alguém ocupando, dando foco nas ações, tentando não desejar o fruto. Vai ser muito mais difícil. A gente dá foco na oração e escutar as escrituras, escutar sobre Deus e como servir Ele, recitar a oração do Mahamantra, orando por misericórdia, esses estados aqui vão vir todos muito mais facilmente.
Aí, gradualmente, a gente pode ir abandonando as atividades mais mundanas. A ideia é essa. Natália, não aí. É somente por esta razão que o verso Sarva Dharman Parityajya é falado no final deste capítulo. Em seu comentário sobre este verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura escreve: quando uma pessoa se torna qualificada para executar a devoção imaculada ao Senhor Supremo, então, como um resultado da boa fortuna que surgiu através da misericórdia de grandes santos, ela não é infligida por culpa ou pecado, mesmo se não executa nenhuma de suas funções regulares prescritas, Nitya Karma. De fato, se nesse estado ela continua a se engajar em seus deveres prescritos, regulares e ocasionais, Nityanaimittika Karma incorrerá em pecado, porque, ao fazer isso, ela transgride minhas instruções. Em outras palavras, a execução do Nityanaimittika Karma não é favorável à execução de Kevala Bhakti. Aqui, Nitya Karma refere-se às atividades diárias obrigatórias, tais como a adoração a vários semideuses e semideusas, como descrito na seção dos Vedas, que lidam com o caminho do karma, atividade fruitiva. Se alguém desenvolve fé em Bhakti, sob a guia dos Vaishnavas, então se ele faz essas atividades Nitya Karma, igual falou aqui, adorar vários semideuses e semideuses, por exemplo, que está descrito na seção dos Vedas que lidam com o caminho do karma, então isso vai incorrer em pecado. Por quê? Porque Deus é só um. Deve ser adorado só um, só existe um Deus, não existe vários deuses. Então, esses semideuses que são adorados aqui são pelas pessoas que estão engajadas nas atividades fruitivas, menos inteligentes. Então, o Vaishnava, devoto de Krishna, não vai fazer isso. Se ele fizer isso, aí sim ele incorre em pecado. Ele vai estar adorando vários deuses, não um Deus único, que deve ser o que realmente deve ser adorado. Então, isso é uma das atividades que ele não vai fazer. É uma atividade para certo tipo de pessoa, que estão apegados aos frutos da ação. Eles não têm fé em Deus, naquele Deus que ele não pode ver. Deus é transcendental, ninguém pode ver. Mas o Sol é semideus, Lua é semideus, eles podem ver. Então, como eles são mais materialistas, eles tendem a adorar o Sol e a Lua. Então, para eles, pelo menos ter algum pouco de fé em alguma coisa, é indicado essas adorações a semideuses e semideuses. Mas para o Vaishnava, para aquele que entendeu que Deus é um, sob a guia do misericórdia dos santos, e pratica Bhakti, se ele fizer isso, aí ele incorrerá em pecado. Krishna fala só, eu sou a fonte de tudo e de todos, eu devo ser adorado. Semideuses são simplesmente administradores, e sem o poder que eu dou para eles, não pode fazer nada. Eles devem se adorar só um Deus. Então o Vaishnava não vai fazer essas atividades. Naimittika Karma significa atividades religiosas ocasionais, como a adoração aos antepassados e semideuses na cerimônia Shraddha, realizada para membros da família falecidos. Os antepassados também, quem pratica Bhakti também não vai fazer para membros da família falecido, por exemplo. Se a pessoa estiver realmente praticando Bhakti, iniciada apropriadamente, sob a guia do Vaishnava, não vai fazer essa cerimônia. Se fizer, ela vai incorrer em pecado. Vamos lá. Uma pessoa entra no reino divino da devoção pura, Kevala Bhakti a Shri Krishna, apenas quando abandona completamente essas atividades. Ao estudar o Sat Kriya Sara Dipika de Srimad Gopala Bhatta Goswami, o grande Gaudiya Vaishnava Acharya e protetor das concepções Gaudiya Vaishnava, podemos entender
que nenhuma escritura autoritativa dá quaisquer injunções para os devotos puros de Shri Krishna a adorarem os antepassados e semideuses, independentemente do seu varna ou ashram. Ao invés disso, se os devotos exclusivos de Shri Krishna se engajarem na adoração dos antepassados ou semideuses, isso se torna em uma ofensa ao serviço devocional, Seva Parada, e ao santo nome Nama Parada. Srimad Gopala Bhatta Goswami usa evidências das escrituras para provar que quando Shri Krishna está satisfeito com a devoção exclusiva de uma pessoa, tal devoto não incorre em nenhuma reação pecaminosa ou comete a falta de negligência, mesmo se ela abandona todas as outras ações prescritas. Tais devotos unidirecionados alcançam uma posição auspiciosa, quer seja neste universo ou além dele. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Shri Krishna dizendo: Sannyasa significa abandonar completamente as atividades fruitivas materialmente motivadas, kamya karma, e a execução dos deveres regulares, nitya, e ocasionais, naimitika, sem desejar seus frutos. Tyaga significa abandonar os frutos de todos os tipos de karma, regular, nitya, ocasional, naimitika e fruitivo, kamya. As pessoas eruditas explicam que esta é a diferença entre sannyasa e tyaga. Então, essa é a diferença entre a palavra sannyasa e tyaga. Sannyasa abandona as atividades completamente fruitivas, materialmente motivadas, e tyaga significa abandonar os frutos dessas atividades. Essa é a diferença entre um e outro. Você vê, se a gente pratica Bhakti, realmente Bhakti, seguindo as regras e regulações sobre a guia dos Vaishnavas, então mesmo que a gente deixa de fazer algumas atividades prescritas, a gente não incorre em nenhuma reação pecaminosa, mesmo se abandona outras ações prescritas. Por exemplo, se alguém está servindo Guru e Vaishnava, por exemplo, algum familiar está morrendo, precisa da ajuda dele ou quer ver ele. Em termos Varnashandar, mundano, mais mundano, é dever da pessoa ir lá, ter algum respeito pelo pai e mãe, ir lá e obedecer a alguma coisa, fazer algum ritual, depois funeral, etc. Mas se ela está praticando o Bhakti rendida a Sri Guru Vaishnava e não for, ela não incorre pecado com isso. Por quê? Porque ela está servindo Deus e os Vaishnavas. E por ela estar fazendo aquilo, o benefício que o pai dela vai ganhar é muito maior do que ele fazer ir lá simplesmente ou fazer o funeral. Milhares de vezes mais. Que automaticamente, quem faz esse tipo de Bhakti, ele dá resultado auspicioso por 7 gerações passadas e 7 para frente. Se ele for canista de cara, iniciante. Se ele for Madhyama, 14. Se for o Tama, 21 gerações. Você vê, quando Hiranyakashipu, o grande demônio, foi morto por Nishinradeva, Prahlada Maharaj pediu para que o pai dele não alcançasse coisa inauspiciosa, a alma do pai dele. Nishinradeva falou: como? Você já é meu devoto puro. Ou seja, você já liberou 21 gerações, não só seu pai, mas seu avô, bisavô, tataravô. 21 gerações já vão ser liberadas e você é o Tama de cara. Então essa benção não vale. E já está automaticamente liberado. Então, o Gurudeva, mesma coisa. Kesha Maharaj aconteceu isso. A mãe dele queria ver ele antes de morrer, chamou ele em outro estado, a Bengala Oriental. Ele estava com Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou: ó, vai lá ver os últimos momentos. Ela quer falar. Kesha Maharaj não foi, ficou escondido debaixo da cama. Aí no outro dia viram que ele não tinha ido. Aí ele falou: ó, agora eu me rendi
aos seus pés de lótus. Se eu fosse lá, se minha mãe pedisse para mim fazer alguma coisa material, eu não ia poder fazer, porque eu estou rendido no caminho de baixo, eu não ia poder largar seus pés de lótus. Então, o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ficou feliz com a resposta dele, por esse motivo. Ele não incorre em pecado se alguém está servindo Deus. Igual você vê muita freira ou monge católico, muitos deles vivem trancados, em clausura, por exemplo. Eles não podem sair dali. Mesmo se o pai e a mãe morrem, muitas vezes eles não saem. Eles não incorrem em pecado, por isso que eles estão servindo Deus. Mas se outra pessoa que não está dedicada a servir Deus e fizer isso, aí ela incorre em pecado. Então você vê, o termômetro é o quanto que a gente está disposto a servir os santos e Deus. Isso é a melhor atividade e isso faz bem não só para a gente, mas para toda a família, automaticamente. A gente vê, se a gente pratica vida espiritual, a família inteira fica afetada. Nem precisa falar nada. Não é que vai falar, ficar falando, ó, todo mundo deve fazer isso. Não. Simples ato dela ficar praticando devoção a Deus dia e noite, a família é afetada e começa a ter inclinação para isso. Nessa vida e na próxima. E elas vão ser liberadas em breve. Isso automático acontece. Ou seja, não existe nada melhor, mais beneficente até para a família do que praticar a devoção a Deus. Como que a gente pode fazer isso? Recitando uma oração, no nosso caso, Mahamantra, quem for de outra religião. Tem Ave Maria, Pai Nosso, no Islã tem o terço também. Qualquer religião que for, oração vocal é a melhor prática nessa era. Canto, recitação, canto em grupo e oração através de terço, por exemplo. Nosso caso, japa. É o melhor processo e escutar também as instruções das escrituras. Essas duas coisas principais na associação de quem está nesse caminho. Isso é outra coisa importante. Quem está nesse caminho, associar com quem está nisso. Igual fala, pássaros da mesma plumagem andam juntos. Aqueles que têm o mesmo objetivo devem andar juntos. Do contrário, tudo fica vacilante. A mente não pode ficar fixa no objetivo. Essas três coisas é o mais importante. Companhia daqueles que desejam conectar com Deus e ir nesse caminho. Recitar o nome, qualidades, glórias de Deus. No nosso caso, através do Mahamantra, mas em outros também vai dar o mesmo benefício. E escutar as escrituras e as glórias de Deus nas escrituras. Essas três atividades são as mais poderosas nessa era. Para purificar e conectar com Deus. Se a gente dá ênfase para isso, todas as outras coisas vêm seguindo isso. Aquele desapego a fruto das ações vem, ou seja, a mente fica tranquila, mais pacífica. Simplicidade vem, não precisa de muito para viver. Simplesmente para manter o corpo, um lugar para dormir, se sente satisfeito. O objetivo da vida não é viver confortável, coisa luxuosa. Ninguém pode ser feliz com isso. Né? Os grandes demônios aí, Hiranyakashipu, eles eram reis na época do mundo inteiro. Não só de um país, do mundo inteiro. Tinha muita riqueza, mas não era feliz. A gente não é dono de nada, vai ser feliz como? Se eles eram dono do mundo inteiro, não era feliz. Tempos modernos, Napoleão Bonaparte, grande líder e militar, reinou aí para um lugar para o outro, não era feliz, sem problema. No final, mataram ele. Princesa Diana, o Gurudev fala, por exemplo. Alguém pensa, ela é princesa, rainha, Inglaterra, muito rica, bonita, casada com o rei, então ela era feliz. Mas qualquer um pode olhar na biografia que ela tomava remédio, a depressão, não era feliz. Depois descobriu que o rei traiu ela, aí ela ficou com o muçulmano, depois teve um acidente que fala que mandaram matar ela. Isso é felicidade? Nada disso pode trazer felicidade. Isso é fato comprovado. O melhor é que as escrituras nos instruem, pelo menos, que Deus fala e que os santos falam, viver a vida simples, sabendo que nada material dá felicidade, e com pouco, só para manter o corpo dando foco na devoção, como servir a Deus, como que eu vou aproximar de Deus,
Como que eu vou usar essa vida humana da melhor maneira para um dia sair desse ciclo de nascer, adoecer, envelhecer e morrer, conectar com ele, um dia poder morar com ele, ser feliz agora e depois? Como que eu vou conseguir isso? Essa deve ser a nossa preocupação, na verdade, é ser essa. O resto deve fazer, mas sem apego. Fazer simplesmente para manter. Ninguém pode ficar sem fazer nada, senão vai comer o quê? Mas sem apego e simplesmente para manter a vida de forma simples. Se a gente faz isso, tudo fica tranquilo, favorável. Fica sem problema, sem ansiedade, sem problema. A mente tranquila, pacífica. Tudo fica bom. Devoção interior aumenta. Junto com isso, compaixão por outras almas aumenta. Amor e afeição por Deus aumenta e também por outras entidades vivas também aumenta. A base é amor e afeição. A gente aprende isso com quem? Com Deus, que é a fonte disso. Conectando e servindo Ele, a gente aprende o que é real amor e afeição e pode passar isso para os outros. Assim a gente pode ser feliz nesse mundo. Mesmo se os outros agem contra a gente, ainda assim a gente pode ficar tranquilo e com esse amor e afeição. Pode até sofrer, né? Amor também significa sofrimento, de um jeito ou de outro. Mas ainda assim a alma vai ficar satisfeita. Nunca com revanche, alguém fez isso comigo, agora eu vou fazer isso de novo. Guardar aquilo. A pessoa fez isso comigo, amanhã eu vou fazer a mesma coisa com ela. Isso traz inquietude, nada de bom. Se a gente conecta com Deus e entende o que é amor, real amor e afeição, isso não vai vir. Vai poder ficar tranquilo em toda situação. Se vier coisa ruim para a gente pensa, isso é meu karma. Eu fiz essa atividade em outras vidas e agora eu estou pegando isso. Então isso está vindo para me purificar. A consciência vai ser essa. Então o coração vai estar em paz com isso. Mesmo sofrendo, vai estar em paz. E se acontece coisa muito boa material, não vai ficar, isso é muito bom, porque sabe que não vai ser feliz com coisa material. Então também vai continuar em paz. Seja no ruim ou seja no bom. E nessa vida acontece coisa boa e ruim com todo mundo. Às vezes a gente pensa que a nossa é muito ruim. Tem a música do Bob Marley que fala que todo mundo pensa que a dele, os problemas dele, o sofrimento é o pior que tem. Todo mundo pensa isso. O meu é o pior. O outro pensa, o meu é o pior. Mas, na verdade, todo mundo passa por coisas difíceis e boas. Todo mundo. O karma bom e ruim traz fruto bom e ruim. Todo mundo passa por isso. Mas se a gente entende essa conexão com Deus, a gente consegue passar por isso tudo de maneira pacífica, sem lutar contra isso. Sem ficar lutando contra o ambiente. Aconteceu isso, então vou fazer isso com a outra. Isso não vai acontecer. A gente vai aceitar a situação do nosso próprio carro, seja sofrimento ou felicidade mundana, e continuar conectando com Deus na base de amor e afeição. Nessa base a gente pode progredir. Assim o coração pode ficar pacífico, pode ser viver harmoniosamente com todo mundo, mesmo nesse mundo de hoje. Isso é possível. É possível não brigar com ninguém, mesmo se alguém age mal com a gente, não sentir nada contra eles, aceitar e tentar servir, conectar com Deus, o foco esse, ter afeição por todos também. Isso é possível até hoje em dia. Se alguém foca nessas orações, apesar que a gente é fraco, a misericórdia de Deus é forte. A gente é fraco, mas Deus é forte. Se ele vê que a nossa atitude é essa, de render a ele, todo dia ali recitando alguma oração, tentando conectar com ele está dentro de cada um da gente, não é que ele está longe e muita gente, tem que olhar por muita gente, não. No Gita fala que a super-alma está dentro de cada um da gente. Deus está dentro de cada um com super-alma. Ou seja, todo mundo tem Deus dentro do coração. A gente pode não perceber, mas está dentro de cada um como testemunho interior das nossas ações
desejando conectar com a gente, no nosso interior. Todo mundo tem isso. Então ele vai escutar a oração de cada um, o desejo de cada um de conectar com ele. Mesmo se a gente tem fraquezas, coisas impuras, se tem essa inclinação, a misericórdia dele puxa a gente dessas coisas, ou seja, purifica a gente de qualquer impedimento ou coisas indesejáveis que surgem na mente. Ele purifica isso para a gente cada vez mais aproximar dele, que é todo puro. Ele torna também a nossa mente pura para um dia a gente conectar com ele e viver com ele. Mas isso é possível através desse processo. Por isso é que fala no Gita, na essência do Gita, que o foco deve ser a prática da devoção, que é o mais poderoso nessa era para as pessoas mais equilibradas, que nem deseja pensar que o mundo inteiro é ilusório, é falso, aquela renúncia seca, e nem está muito apegado ao mundo material. Você vê, quem está muito apegado, ele não vai ler as escrituras. Eu acho que ninguém que está aqui é muito rico, eu acho. Ou está pensando em qual carro vai comprar amanhã, mas acho que ninguém que está escutando aí está nisso. Aqueles que estão muito apegados, eles não têm essa tendência de ir para o caminho da devoção. Por isso falar, aqueles que são equilibrados têm essa tendência de não ficar na renúncia seca e nem ficar muito apegado, porque eles são equilibrados nas atividades, têm a tendência para praticar a devoção. E tem uma tendência a querer amor também, porque Bhakti é amor por Deus. Não é uma coisa seca, igual do budista ou do impersonalista, que deseja acabar com o sentimento e ficar uma coisa vazia, não. Bhakti significa cheio de coisa, amor e devoção. Aí as pessoas são inclinadas para Bhakti, sentir amor por Deus, positivo. Né? A renúncia do Mayavada impersonal do budista, eles ficam no zero. Eles não querem nem o mundo material e nem Deus, ficam naquilo desapego zero. Desapego pelo mundo e também por Deus, com uma coisa seca. Então, eles não ficam inclinados a praticar devoção a Deus. Aqueles que são equilibrados nisso tudo, desejam sentir uma coisa maior no coração, eles têm inclinação para Bhakti Yoga. Serviço amoroso ou devocional e amor por Deus. Esse é o processo máximo que a alma pode desejar, o único que preenche realmente o nosso interior completamente. Os outros só parcialmente, esse pode preencher completamente. Não é isso, se alguém tiver alguma coisa aí, uma dúvida aí, ou quiser falar alguma coisa, ou pergunta, antes de cantar. Ninguém? Maria, entendeu alguma coisa aí? Entendi. Tô ouvindo. Hum. Muito bom. Tem umas palavras difíceis, mas na leitura, A gente entende o sentido. né? Isso que é o importante, É, porque nos Vedas tem umas palavras que é diferente do que a gente está acostumado, mas o sentido é o mesmo. é, Alguém quer cantar aí? Ninguém? Natália quer cantar, não? Eu não tenho instrumento aqui, Prabhu. Não, tem que só, não tem. Mas eu posso cantar o Mahamantra ou vai cantar Pranama de Gurudeva também, né? Ah,
Mahamanta. Vou cantar. Na próxima você Tá canta. bom. Eu te falo depois a sequência. Que eles estavam cantando com deles diferente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama 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 Rama, 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 Hare 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 Hare, Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, 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 Rama 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 Rama, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, 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 Rama Rama Rama, Hare Rama, Hare, Hare Jai Hare, Hare. Gurudev, Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev,
Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Nitai Haribo, Gaura Jai Haribo, Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Jai Haribo. Gaura Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरंग हरिका गिरिधार जीव की जय Jai, राधा गोविंद की जय Jai. श्री गुरुपाद पद्म विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जस्तोतर शिष्यमाश्ल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जस्तोतर शिष्यमाश्ल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्री रूपनुग गुरुवार्ग की जय सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल बात दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री नवद्वीप धाम की जय श्री की जय श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री राम सिंहदेव की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय श्री नवद्वीप धाम की जय Jai, Todos os glórias reunidos que já Harinam Sankirtana ki jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Haribo. Boa noite, gratidão, Prabhu. Valeu. Prabhu.